Aqui nós temos um inversor de frequência. O inversor de frequência é um equipamento eletrônico que tem por objetivo auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores de indução trifásica. No caso, esse inversor de frequência, ele apresenta um IHM digital, onde o IHM é uma interface homem-máquina. Ou seja, é um local onde auxilia o operador da máquina em realizar os ajustes e programações e parametrizações do equipamento. Então aqui a gente tem o display, onde é mostrado, por exemplo, a frequência que está operando o seu inversor de frequência e consequentemente o motor, corrente, tensão, potência, auxilia bastante na hora de realizar a parametrização. Fora isso, o inversor de frequência, ele também consegue fazer a alteração do sentido de giro do motor. Então, basta pressionar essa tecla aqui do IHM. Então, o motor ele pode girar ou em sentido horário ou anti-horário. Eu também consigo fazer alteração do modo de trabalho desse inversor, se eu quero que ele trabalhe de forma local ou remota. Eu tenho aqui as teclas, para alterar a variação da velocidade do meu motor, então se eu quero aumentar ou diminuir. Eu tenho as teclas para entrar na parametrização, ok? E fazer os ajustes necessários de acordo com a aplicação e com a necessidade. Aqui eu faço a partida do motor e aqui a frenagem, a parada do motor. Então o inversor de frequência, ele vai ser esse equipamento eletrônico que vai auxiliar tanto na partida quanto na frenagem, além de fazer o controle de velocidade do motor. Então esse dentre os principais métodos de partida de motor, é o que vai nos auxiliar a fazer esse tipo de controle de velocidade. Os demais tipos, como por exemplo soft starter, partida estrela triângulo, partida direta ou até mesmo a partida com chave compensadora ou autotransformador, não é possível fazer o controle de velocidade, somente com o inversor de frequência, ok? E óbvio, existem diversas características, como por exemplo, se ele vai operar em modo escalar ou vetorial. Isso influencia no comportamento, do motor e consequentemente do funcionamento do inversor de frequência, tá? A gente consegue fazer uso de entradas digitais e analógicas. Então é um equipamento bastante completo com diversas funcionalidades aí para auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores. Aqui nós temos um inversor de frequência. O inversor de frequência é um equipamento eletrônico que tem por objetivo auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores de indução trifásica. No caso, esse inversor de frequência, ele apresenta um IHM digital, onde o IHM é uma interface homem-máquina. Ou seja, é um local onde auxilia o operador da máquina em realizar os ajustes e programações e parametrizações do equipamento. Então aqui a gente tem o display, onde é mostrado, por exemplo, a frequência que está operando o seu inversor de frequência e consequentemente o motor, corrente, tensão, potência, auxilia bastante na hora de realizar a parametrização. Fora isso, o inversor de frequência, ele também consegue fazer a alteração do sentido de giro do motor. Então, basta pressionar essa tecla aqui do IHM. Então, o motor ele pode girar ou em sentido horário ou anti-horário. Eu também consigo fazer alteração do modo de trabalho desse inversor, se eu quero que ele trabalhe de forma local ou remota. Eu tenho aqui as teclas, para alterar a variação da velocidade do meu motor, então se eu quero aumentar ou diminuir. Eu tenho as teclas para entrar na parametrização, ok? E fazer os ajustes necessários de acordo com a aplicação e com a necessidade. Aqui eu faço a partida do motor e aqui a frenagem, a parada do motor.
Então, o inversor de frequência, ele vai ser esse equipamento eletrônico que vai auxiliar tanto na partida quanto na frenagem, além de fazer o controle de velocidade do motor. Então, esse é dentre os principais métodos de partida de motor, é o que vai nos auxiliar a fazer esse tipo de controle de velocidade. Os demais tipos, como por exemplo soft starter, partida estrela triângulo, partida direta ou até mesmo a partida com chave compensadora ou autotransformador, não é possível fazer o controle de velocidade, somente com o inversor de frequência, ok? E óbvio, existem diversas características, como por exemplo, se ele vai operar em modo escalar ou vetorial, isso influencia no comportamento, né, do motor e consequentemente do funcionamento do inversor de frequência, tá? A gente consegue fazer uso de entradas digitais e analógicas. Então, é um equipamento bastante completo, com diversas funcionalidades aí, para auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores. Aqui nós temos um inversor de frequência. O inversor de frequência é um equipamento eletrônico que tem por objetivo auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores de indução trifásica. No caso, esse inversor de frequência, ele apresenta um IHM digital, onde o IHM é uma interface homem-máquina, ou seja, é um local onde auxilia o operador da máquina em realizar os ajustes e programações e parametrizações do equipamento. Então aqui a gente tem o display, onde é mostrado, por exemplo, a frequência que está operando o seu inversor de frequência e consequentemente o motor, corrente, tensão, potência, auxilia bastante na hora de realizar a parametrização. Fora isso, o inversor de frequência, ele também consegue fazer a alteração do sentido de giro do motor. Então, basta pressionar essa tecla aqui do IHM. Então, o motor ele pode girar ou em sentido horário ou anti-horário. Eu também consigo fazer alteração do modo de trabalho desse inversor, se eu quero que ele trabalhe de forma local ou remota. Eu tenho aqui as teclas, né, para alterar a variação da velocidade do meu motor, então se eu quero aumentar ou diminuir. Eu tenho as teclas para entrar na parametrização, ok? E fazer os ajustes necessários de acordo com a aplicação e com a necessidade. Aqui eu faço a partida do motor e aqui a frenagem, né? A parada do motor. Então, o inversor de frequência, ele vai ser esse equipamento eletrônico que vai auxiliar tanto na partida quanto na frenagem, além de fazer o controle de velocidade do motor. Então, esse é dentre os principais métodos de partida de motor, é o que vai nos auxiliar a fazer esse tipo de controle de velocidade. Aqui nós temos um inversor de frequência. O inversor de frequência é um equipamento eletrônico que tem por objetivo auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores de indução trifásica. No caso, esse inversor de frequência, ele apresenta um IHM digital, onde o IHM é uma interface homem-máquina. Ou seja, é um local onde auxilia o operador da máquina em realizar os ajustes e programações e parametrizações do equipamento. Então aqui a gente tem o display, onde é mostrado, por exemplo, a frequência que está operando o seu inversor de frequência e consequentemente o motor, corrente, tensão, potência, auxilia bastante na hora de realizar a parametrização. Fora isso, o inversor de frequência, ele também consegue fazer a alteração do sentido de giro do motor. Então, basta pressionar essa tecla aqui do IHM. Então, o motor ele pode girar ou em sentido horário ou anti-horário. Eu também consigo fazer alteração do modo de trabalho desse
inversor, se eu quero que ele trabalhe de forma local ou remota. Eu tenho aqui as teclas, né, para alterar a variação da velocidade do meu motor, então se eu quero aumentar ou diminuir. Eu tenho as teclas para entrar na parametrização, ok? E fazer os ajustes necessários de acordo com a aplicação e com a necessidade. Aqui eu faço a partida do motor e aqui a frenagem, né, a parada do motor. Então o inversor de frequência, ele vai ser esse equipamento eletrônico que vai auxiliar tanto na partida quanto na frenagem, além de fazer o controle de velocidade do motor. Então esse é, dentre os principais métodos de partida de motor, é o que vai nos auxiliar a fazer esse tipo de controle de velocidade. Os demais tipos, como por exemplo soft starter, partida estrela triângulo, partida direta ou até mesmo a partida com chave compensadora ou autotransformador, não é possível fazer o controle de velocidade, somente com o inversor de frequência, ok? E óbvio, existem diversas características, como por exemplo, se ele vai operar em modo escalar ou vetorial. Isso influencia no comportamento, né, do motor e consequentemente do funcionamento do inversor de frequência, tá? A gente consegue fazer uso de entradas digitais e analógicas. Então é um equipamento bastante completo com diversas funcionalidades aí para auxiliar na partida, na frenagem e no controle de velocidade dos motores.